Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Intermédios, o terceiro desta nova temporada. Já sabem, são pequenos episódios que saem à segunda-feira, às 6 da manhã, em áudio, no Observador e em todas as plataformas de podcast áudio. E por volta do meio-dia podem ver estas belas fuças no YouTube, no meu YouTube. Se estou aqui no YouTube, ativem as notificações, partilhem estas conversas, venham aos comentários, falemos, conversemos sobre os mais variados temas. E muito obrigado mais uma vez por estarem desse lado. Atenção, em relação ao episódio da semana passada, eu segunda-feira, vocês podem ir ouvi-lo, nessa segunda-feira acordei às 6h30 da manhã para ir treinar. Amanhã, hoje é domingo, estou a gravar, vou também acordar de manhã cedo. Tive uma semana onde consegui mais ou menos manter aquilo que vos disse nessa conversa, embora, como a minha vida é sempre muito incerta e com horários às vezes muito descabidos, ainda não está naquilo que eu quero. Ou seja, ainda não está naquele registro de eu conseguir fazer aquilo que eu quero, que é ter as minhas manhãs organizadas. Mas vão ouvir esse episódio. Quanto ao episódio de hoje, eu gostava de abordar uma questão que eu não sei, mas é impressão minha ou as pessoas estão cada vez mais malucas. Mas é tipo de surtar, de se passarem da cabeça por tudo e por nada. E eu vejo reflexos disso em todo o lado. Eu vou contar... eu contei um episódio, aliás, nas minhas redes sociais. Se não viram, eu posso partilhá-lo aqui rapidamente. No trânsito, em que eu estava numa fila e um senhor atrás de mim começou a fazer sinais de luz e eu pensei, ok, estou a fazer alguma coisa de errado? Não, estava tudo ok, eu estava na fila, uma data de carros à frente, carros atrás, não havia nada a acontecer e ele continuou a fazer sinais de luzes. E eu pensei, ok, está com um problema na bateria do carro, porque ele acendia e apagava tudo muito rápido. E eu pensei, o gajo está a tentar ligar o carro e o carro não está a ligar. E é aquela cena de acender e apagar as luzes da bateria. Às tantas começa a buzinar e eu aí pensei, está alguma coisa no meu carro. O meu carro está a arder, o meu carro está a verter gasolina e eu não estou a ver. Eu no meio da estrada, neste caso era uma autoestrada, numa faixa da direita por uma saída, eu saio do meu carro e vou à janela do senhor e pergunto o que é que se passa e o homem começa a refilar comigo a dizer: está a deixar passar os outros à sua frente, para quê? Não vê os que vêm atrás de si e estão a passar à sua frente, não deixem os carros passar à frente, está aqui uma fila. O homem estava-se a passar da cabeça porque eu estava na fila normal e às vezes vinham carros da esquerda, um ou outro, e passavam à minha frente ou à frente de outros carros. Portanto, não era necessariamente comigo. Ele estava a passar-se com o facto das pessoas, independentemente das que estavam a vir da esquerda, e eu não sei porque é que estavam a meter-se ali, se era só chico espertice ou o que quer que fosse, mas as coisas estavam de forma ordenada. E o homem estava-se a passar da cabeça. E no outro dia, 2 ou 3 dias a seguir, aconteceu outra parecida no trânsito, que foi, eu estava numa rotunda, eu entro numa rotunda, isto parece aulas de código, este episódio. Eu entro numa rotunda com 3 faixas, vou para a faixa mais no meio, segundo as novas regras. Porquê? Porque eu ia sair na hora 1, 2, 3, eu ia para aí sair na 4ª saída. Pronto, eu meto o carro mais à esquerda, estou a fazer a rotunda e quando começo a aproximar da minha saída, há um carro que vai à minha frente. E esse carro, de repente, mete-se à minha frente e eu vejo o senhor pelo retrovisor a dizer
a abanar o dedo, a dizer não, isto é para quem está só com o áudio, a dizer não, como se eu fosse ultrapassá-lo, vindo da rotunda, como se eu fosse meter para passar à frente dele. Sendo que isso nunca me passou pela cabeça. Eu estava na minha vida e ia entrar normalmente, o senhor passava à minha frente normalmente e eu ia a seguir ao senhor. E ele me acelerou para passar à minha frente e começou a dizer não passas, como se me tivesse a dar uma lição. Pá, e eu chego à conclusão, por estes exemplos e pelos exemplos que nós vemos todos os dias nas redes sociais, que a malta está a passar-se completamente da cabeça. As pessoas estão a perder a empatia, estão a perder a compaixão e, sobretudo, dá-me a ideia, claro que isto é uma generalização, mas sobretudo dá-me a ideia que estão a ignorar completamente que do outro lado está outro ser humano que tem uma história. E com isto eu quero dizer o quê? Este senhor, por exemplo, que ia à minha frente no trânsito, nunca sequer lhe passou pela cabeça que eu não ia fazer nada daquilo. Ele simplesmente assumiu, sem me conhecer de lado nenhum, sem eu ter feito nenhuma atitude que desse a entender isso, ele assumiu que eventualmente eu queria passar à frente dele e ninguém passava à frente dele. E nós vemos nas redes sociais todos os dias, eu acho que é o sítio mais comum, onde nós vemos isto que é pessoas a assumirem que o outro está a ter uma atitude que eles reprovam ou que eles acham que é errada. Ou seja, como é que eu hei de explicar isto? Na realidade, eu acho que é fácil de entender. Ou seja, as pessoas não estão sequer a dar a hipótese de entender que há ali uma outra história e que a pessoa pode ter as suas razões para ter aquela atitude e ter feito o que fez. Ou seja, nós assumimos imediatamente toda uma narrativa e toda uma história em relação a outra pessoa sem sequer nos questionarmos com uma coisa tão simples como: será que é isto que ele quer dizer? Será que isto que eu estou a pensar é realmente aquilo que aconteceu? Será que isto que eu estou a pensar desta pessoa é realmente aquilo que ela quis dar a entender? Epá, infelizmente, com esta tragédia que aconteceu do mau tempo, vê-se muito isso, mas tanto se vê de pessoas que têm razão para tal, e quando eu digo isso, pessoas que têm razão para tal, são as pessoas que estão nas zonas envolvidas e que estão numa crise dramática imensa que as revolta, que as deixa genuinamente revoltadas, mas como temos pessoas que estão simplesmente no seu dia-a-dia e lá está, e estão num processo de julgamento intenso, como se estivessem num tribunal a julgar sem dar a hipótese da outra pessoa ter a explicar a sua situação ou ter um advogado de defesa. Olha, por exemplo, eu no dia que estou a gravar isto, domingo, epá, eu tenho pensado como é que eu posso, já doei algumas coisas, tenho estado em contacto com algumas empresas, tenho tentado mexer alguns cordelinhos, e eu estava a pensar como é que, porque o que falta agora mais, por exemplo, às zonas de Leiria e para outras zonas é o material de construção. E eu pensei como é que eu posso incentivar de alguma maneira as empresas a doarem, porque eu percebo que para as empresas também às vezes seja difícil estarem a doar material, porque estão a perder também ali valor, não é? Como é óbvio. Então eu pensei, pá, eu tenho por hábito, eu e a outra malta do entretenimento e da comédia, nós temos por hábito fazer espetáculos para as empresas. Quando há team buildings das empresas, reuniões das empresas, as habituais festas de Natal, etc. E eu então publiquei e falei com o Luís Filipe Borges e com o Marco Horácio e publiquei a dizer para as empresas que quiserem doar material, eu, o Luís Filipe Borges e o Marco Horácio garantimos que se fizerem essas doações
obviamente de acordo com um determinado valor, que depois isso é combinado também com a nossa agência, mas se fizerem as doações, nós, posteriormente, mais tarde, vamos estar na vossa festa de Natal, em troca, estamos na vossa festa de Natal, team building, orgias, foi o que eu disse. E depois no post eu escrevi, enviem para o nosso agente, as doações têm que ser infelizmente rápidas e depois a seu tempo acertaremos os próximos passos. Obviamente que eu estou a dizer isto, eu estou a pensar num projeto futuro da própria empresa, ou seja, num projeto futuro, ou seja, num evento da própria empresa, seja uma festa de Natal, ou seja o que for, mas porque é nessas alturas que eles recorrem muitas vezes a artistas e gastam dinheiro. É uma maneira deles pouparem dinheiro aí e agora a ajudar e acabam por poupar depois mais tarde. Opa, e não é que eu tive malta a comentar a dizer então mas há festas de Natal em Fevereiro? Há festas de Natal em Fevereiro? Ei, realmente vêm os artistas, pá, lá estão os artistas agora com as... Oh meu... As pessoas nem sequer leem, as pessoas não se dão, e estou a generalizar, como é óbvio, há uma parte das pessoas que parece que está neste momento da sua vida completamente formatada para espumar raiva e falar e simplesmente estar contra tudo e contra todos e revoltada com tudo, porque nem sequer as pessoas que dizem isto não leram o que está ali escrito. E isto acontece no dia a dia com estas coisas mais sérias, como coisas a brincar, como eu, por exemplo, eu tenho um espetáculo a solo, eu falo da igreja e eu começo por dizer que sou cristão e falo da importância da figura de Jesus, etc. Pá, e depois só digo porcaria a seguir, não é? É um espetáculo de comédia e começo a gozar. Depois que eu recebo mensagens de pessoas que assistiram que dizem que ficaram muito incomodadas por eu ter falado mal de Jesus e não sei. E eu fico a pensar, mas as pessoas não entenderam a parte em que eu disse que sou cristão e que acredito e que faço, e que é um espetáculo de comédia. Pá, e isto acontece numa base diária. Parece que no momento em que o mundo está, eu não sei se vocês têm essa percepção desse lado, mas no momento em que o mundo está, parece que as pessoas simplesmente perderam a esperança elas próprias na sua própria humanidade, na sua própria empatia e compaixão e tipo, pá, caguei, não quer saber. Vou só, não há, é sem travões. É ir em frente e varrer tudo. Eu não quero saber se a pessoa tem razão, se não tem razão, eu vou ter que dizer isto. E falam. Eu tornei-me uma pessoa muito chata, e quem diz isto também é a minha mulher, porque eu faço sempre o papel de advogado do diabo. E o papel de advogado do diabo é, independentemente de uma pessoa por exemplo, me falar mal, ser bruta, etc., eu não responder na mesma moeda, porque o meu primeiro pensamento é sempre: porque é que esta pessoa fez isto? Porque é que esta pessoa disse isto? Qual é a razão que ele levou a estar-me a agredir verbalmente desta maneira? Ou dizer estas coisas sobre mim? Ao mesmo tempo que isto é um fator importante. Porquê? Porque ao mesmo tempo que isto coloca-me aqui uma pausa no meu processo, ou seja, permite-me que eu não comece a espumar raiva e a verbalizar e a dizer tudo e mais alguma coisa, feito louco também, dá-me aqui um momento de quebra de, ok, antes de ires dizer, será que esta pessoa, porque é que ela disse isto, o que é que ele levou a dizer isto? E também, ao mesmo tempo, coloca-me de fora dessa situação, permitindo-me estar mais tranquilo, em vez de estar preocupado e ficar ofendido ou ficar, mas porque é que esta pessoa disse isto sobre mim? Porque é que ela não gosta de mim? Porque é que a pessoa está assim? Porque é que não sei o quê? Será que eu sou mesmo isto? Será que eu sou mesmo aquilo?
permite-me, de alguma maneira, ganhar este distanciamento e seguir o meu dia. Claro que eu não sou nenhum santo, portanto, eu fico a pensar muitas vezes nas coisas e às vezes, na minha cabeça, farto-me dizer bué da porcaria. E refilo montes de vezes. Mas procuro, mesmo quando estou a refilar, fica, olha aí, lá estás tu a pensar nessa situação sem necessidade. Hum, Há uma frase que é muito típica, uma expressão que é muito comum já que eu acho que já ouviram, mas que é muito verdadeira, que é quando alguém tem algo a apontar sobre nós, ou sobre quando tem algo a apontar sobre nós ou sobre uma situação, ou que nos é agressivo de uma maneira muito gratuita ou aparentemente gratuita, isso diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre nós. Isto não quer dizer que nós somos tipo, eu estou num plano superior. Não tem a ver com estarmos num plano superior. Tem a ver com o facto de que se nós temos uma atitude agressiva para com alguém, e lá está, se for eu a ter essa mesma atitude, isso diz muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. Portanto, para eu estar a ser agressivo, para eu estar a ser rancoroso, para eu estar mal com alguma coisa, em relação a uma pessoa, é porque há ali algo em mim que não está bem resolvido. Seja em relação a essa pessoa, muitas vezes nem sequer tem a ver com essa pessoa. Se vocês se analisarem, muitas vezes quando estão chateados, eu procuro fazer isso. Se eu às vezes estou chateado com alguém, eu tento perceber porque é que eu estou chateado. O que é que... Pá, e às vezes são questões do dia, são frustrações do meu dia, às vezes são situações de inveja em relação a essa pessoa. E eu tenho que perceber e está tudo bem, ok? Porquê? Porque nós somos humanos, somos invejosos, somos teimosos, às vezes temos pensamentos maus, outras vezes temos pensamentos idiotas, etc. Faz parte da nossa existência. Mas também acho que também faz parte da nossa existência esta capacidade de sermos pragmáticos e aceitar esse processo e entender que essas emoções fazem parte da nossa existência e não estar a conviver com elas demasiado tempo. Mas eu gostava já agora que vocês dissessem nos comentários, pá, se for no Spotify, podem deixar aqui comentários também, mas no YouTube é mais fácil. Se vocês têm esta mesma opinião que eu, que é a malta está mal, as pessoas estão super agressivas e com uma incapacidade de interpretar as coisas ou de sequer dar a hipótese de entender que pode haver ali mais qualquer coisa para além da interpretação que elas tiveram sobre uma determinada situação. E eu próprio, às vezes, e o trânsito é onde isso acontece mais, eu próprio no trânsito, às vezes passo-me da cabeça e volto a fazer esta análise. Ei, porquê é que eu estou irritado com este gajo? E passei-me da cabeça com este gajo. Pá, e obviamente aquele tipo não tem nada, não é tanta burrice que aquele, ou burrice, lá está, pode não ter sido burrice, posso ter sido só eu que me irritei, mas tem muitas vezes a ver mais com algo que eu estou a passar nesse dia. E acreditem, experimentem fazer esta análise. Quando se estiverem a chatear com alguém, irritados, com um sentimento de inveja, ou seja o que for, no trânsito, seja onde for, antes de se partirem para a violência, de forma metafórica, antes de partirem para outro tipo de raciocínio, pensem mais sobre vocês. Porque é que eu estou a reagir assim? Porque é que isto me está a incomodar? Será que é mesmo assim? E às vezes a situação até pode ser. Às vezes até, obviamente, alguém pode fazer uma grande idiotice. Pá, e na realidade nós também podemos só seguir em frente, mesmo quando essa pessoa faz essa enorme idiotice. Podemos simplesmente seguir em frente. O que é que ganhamos? O que é que ganhamos em entrar em batalhas? Eu acho que isto é tão simples, não é? Simples no sentido, se todos nós nos preocupássemos mais connosco apenas, neste sentido de melhorarmos a nossa vida, não é sermos egoístas, mas talvez
termos mais empatia para connosco, compaixão para connosco, e neste sentido de se nos preocupássemos mais com interpretar as nossas emoções e o modo como lidamos com as emoções e com as situações do dia a dia, teríamos todos muito mais calma, se calhar tornávamos mais empáticos para com os outros e compassivos, não é? E as coisas estariam melhores. Mas a verdade é que o mundo político, as crises mundiais, tudo isto baseado sempre no ódio, nós acabamos por ser o espelho, o reflexo de tudo aquilo que se passa no mundo. Acho que parte de nós tentarmos ter um bocadinho mais desta consciência de sermos mais, termos esta capacidade de fazer esta autoanálise e de, não se chateiem tanto, não chatear tanto e seguir caminho e tentarmos melhorar por nós e não tentar melhorar os outros antes de nos melhorarmos a nós, porque acho que ninguém consegue mudar os outros, temos mesmo que trabalhar sobre nós. E pronto, era isto. Muito obrigado, malta. Já sabem, quarta-feira, novo episódio. Vai ser um episódio interessantíssimo com a Cláudia Pascoal. Acho que é a primeira vez que a Cláudia fala sobre o seu processo de burnout complicado. E foi uma conversa muito gira. Quarta-feira, a partir das 6 da manhã, sai o episódio. E ao meio-dia, o episódio em vídeo no meu YouTube. Espero que estejam a gostar destes episódios, que vos esteja a fazer companhia, seja no vosso treino, no vosso trabalho, no vosso carro. Se estiverem no carro, não estejam a buzinar a esta hora a outro gajo qualquer, nem a mandá-lo para lado nenhum. Simplesmente desfrutem da viagem. Obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim, e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.